Olá pessoal do canal, meu nome é Marcelo, esse é meu canal Começando do Zero e eu quero falar com você hoje aí que está investindo aí, que é o Buy and Hold, que pensa em investir no longo prazo em boas empresas, que faz aí sua análise fundamentalista, que vê os fundamentos da empresa, a gestão e a governança e fala, poxa, essa empresa aqui é para casar, vou comprar, vou tatuar Buy and Hold no peito e vou levar ela para sempre. Como que uma crise de proporções aí, de uma proporção mundial, poderia estar afetando a sua carteira? Então, por exemplo, digamos que na crise de 2008, na crise do subprime, alguém tinha lá um investimento lá na casa lá dos 200 mil reais, a pessoa tivesse aí 200 mil reais na bolsa de valores. O que teria acontecido com esse buy and hold em 2008? O que aconteceu com as pessoas que tinham dinheiro naquela época na bolsa de valores? Muito provavelmente a pessoa perdeu ali 30%, 40%, 50%. Muitas empresas desvalorizaram em até quase 50% na bolsa de valores. E algumas empresas até quebraram. Muitas empresas quebraram. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos o Lehman Bank, que era um banco super tradicional nos Estados Unidos e que fechou as suas portas. Então, quer dizer, não existe empresa que seja aí totalmente blindada contra crises, até porque não dá para saber quando a crise virá e quais serão as proporções dessa crise. Então, como que ficou um buy and hold, um cara que investia por longo prazo em 2008? Eu ouvi falar de gente que tinha 250 mil reais e que perdeu 150 mil reais na crise de 2008. E aí a grande pergunta nós que estamos entrando agora no mercado, que ainda não passamos ainda por crises dessas proporções, será que nós estamos preparados, de repente, para ver o nosso capital aí cair 30%, 40%, 50%, 60% do patrimônio? Será que você está preparado para isso? Hoje nós temos uma questão aí, por exemplo, que é a questão de que os países estão todos endividados, altamente endividados. Muitas vezes o meio pelo qual os bancos, os países usam para não afundar na crise é simplesmente a impressão de dinheiro. Eles imprimem mais dinheiro e jogam no mercado, o que é uma coisa aí muito, muito complicada. Então até 1971, se eu não me engano, o dinheiro, por exemplo, ele era lastreado por ouro. Ou seja, se você tinha 1 milhão de reais ou 1 milhão de dólares, enfim, se você tinha 1 milhão, aquele dinheiro correspondia a 1 milhão em ouro que tinham nos cofres dos bancos. Então, teoricamente, você pegaria 1 milhão seu, chegaria lá no banco, eu não quero mais o dinheiro, eu quero a minha parte em ouro. E esse ouro estaria lá. Então isso se chama lastro. Então, por exemplo, é a mesma coisa. Digamos que eu tenho 100 mil reais na minha conta bancária. O banco me dá lá talão de cheque, folhas de cheque em branco. O que vai acontecer se eu começar a soltar cheques de R$1.000, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil... Mas na totalidade, a soma de todos esses cheques que eu soltei vão dar 100 mil reais. Então, ou seja, eu tenho um saldo no banco de 100 mil reais e eu solto cheque de valores aí dos mais diversos, mas a totalidade dos cheques vão dar aí 100 mil reais. O que vai acontecer? Independente se for uma pessoa por dia lá no banco sacar esses cheques, ou se for todo mundo no mesmo dia sacar esses cheques, o que vai acontecer? Todo mundo vai receber. Por quê? Porque esse cheque em si é um papel assinado por mim com um valor, mas que não tem valor nenhum se ele não tiver fundo no banco, não é verdade? Então, a partir do momento que essa pessoa, ela não vai querer ficar com um cheque. Eu pago um cheque de 10 mil reais, no máximo que eu posso fazer ali é predatar. Chegou o dia, a pessoa quer o dinheiro. Ela vai pegar esse cheque, então um cheque de 10 mil reais, ela vai lá no banco, olha, eu não quero esse cheque mais. Aqui está dizendo, pague por esse cheque 10 mil reais. Ele vai no banco, o banco, como tem saldo, vai dar aqueles 10 mil reais para ele em dinheiro. Então, independente
dessas pessoas que pegaram o meu cheque, se for todos no mesmo dia, ou cada um no dia da semana, ou cada um no mês, desde que eu obviamente não saque aquele dinheiro, essas pessoas têm um cheque na mão que em si não tem valor nenhum. O valor do cheque é a crença que você tem de que ele tenha fundo. Então, a partir do momento que eu tenho 100 mil na minha conta e solto 100 mil reais de cheque, tá tudo tranquilo, tá tudo sem problema nenhum. Agora, e se eu tiver 100 mil reais em dinheiro na minha conta e soltar aí 1 milhão de reais em cheque? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que as primeiras pessoas aí que forem aí sacar esses cheques, até 100 mil reais, essas pessoas levaram sorte e vão ter ali o dinheiro para sacar e para trocar o cheque pelo dinheiro. Agora, os outros 900 mil reais, essas pessoas simplesmente estão com um papel na mão que não vale absolutamente nada. Elas acreditaram que valia, mas não vale, porque não tem fundo, entendeu? Então, o que acontece? O que os governos, os governantes fazem? Antigamente o dinheiro era lastreado pelo ouro. Então, aquelas notas que você tem aí na tua carteira hoje, você abrir tua carteira aí, você tem uma nota de 100, uma nota de 50. Todo o dinheiro que tem aí correndo, por exemplo, no Brasil, todo esse dinheiro teria que ter esse mesmo valor em ouro. Isso se chama lastro. Entendeu? Então o dinheiro tem um porquê dele valer. Tem um porquê de uma nota de 100 reais valer 100 reais. Entendeu? Assim como um cheque de 100 reais tem que ter um fundo em dinheiro, senão o cheque não vale nada. A nota de papel, ela tem que ter um lastro, por exemplo, em ouro. Senão também ela não vale nada. Porque se você tem uma nota de 100 reais, 100 reais... O que é? O dinheiro em si não é nada. É um papel que está dizendo, tem uma tinta lá dizendo que ele vale 100 reais. Mas por que ele vale 100 reais? Entendeu? Porque ele, até 1970, 1971, o dinheiro era lastreado em ouro. Acontece que de lá para cá, simplesmente, os países começaram a simplesmente imprimir dinheiro sem lastro. Ou seja, hoje, se todo mundo for ao mesmo tempo no banco e querer transformar aí o seu dinheiro em a sua participação em ouro, esse equivalente em ouro simplesmente não existe, porque o dinheiro já não é mais lastreado. Então o que hoje os países fazem? Simplesmente quando entra uma crise, a economia está numa situação complicada, eles simplesmente imprimem mais dinheiro e jogam esse dinheiro no mercado para estar resolvendo o problema aí. E isso, obviamente, vai gerar o quê? Inflação. Porque, no meu caso, se eu tenho 100 mil no banco e soltei 1 milhão de cheque, eu não posso pegar uma máquina de dinheiro, imprimir dinheiro e ir lá levar no banco. Entendeu? Mas os governos podem fazer isso. Mesmo que eles não tenham lastro para aquele dinheiro, eles simplesmente imprimem mais dinheiro. Se eu fizer isso, é crime. Se eu criar o meu próprio dinheiro, imagina como seria bom, né? Eu poderia simplesmente ter 100 mil reais no banco, pegar lá vários talões de cheque em branco e começar. Eu vou lá e compro um carro por 50 mil, dou um cheque. Eu vou lá e compro um terreno, dou cheque, pago lá 80 mil num terreno. Aí eu vou lá no material de construção, compro lá 1 milhão de reais em material para me fazer uma casa de luxo. Aí eu vou lá numa loja de imóveis, gasto lá mais 500, 400, 300 mil reais e vou gastando um dinheiro que eu não tenho fundo. Aí o que eu posso fazer? Eu vou lá, pego uma máquina de dinheiro que eu tenho em casa, imprimo dinheiro, entendeu? E vou lá e vou cobrir todos os meus cheques. Se eu fizer isso, obviamente eu vou preso, é crime. Mas o governo pode fazer isso. Então, simplesmente, quando está faltando dinheiro, se o dinheiro, por exemplo, tiver que pagar alguma dívida dele, ele não tem dinheiro real lastreado, ele simplesmente vai lá, imprime mais dinheiro e joga no mercado. Isso vai criando o quê? Inflação, e vai criando aí as bolhas, né? Porque com mais dinheiro no mercado, as coisas continuam a girar, o cara continua conseguindo vender a casa dele, o outro consegue vender o carro. Por quê? Porque tem uma promessa de dinheiro no mercado, que são as notas de papel que nós carregamos, entendeu?
Você pega aí, você vende o teu carro por 30 mil reais, o cara te dá 30 mil reais em dinheiro e você acredita que aquilo vale 30 mil reais, por isso você aceita. Mas por que você acredita? Porque você sabe que a sociedade em geral acredita no dinheiro. Essa é a grande questão. Mas mais de 90% da população não sabe o que é lastro, não sabe o que é um dinheiro ser lastreado ou não. Então por isso as pessoas acreditam, em primeiro lugar, que o dinheiro tem algum valor, e em segundo também nós somos obrigados a aceitar o dinheiro, né, como algo de valor, sendo que hoje o dinheiro já não tem mais valor. Ele é simplesmente uma promessa, entendeu? É como um cheque sem fundo. Um cheque sem fundo, você pode olhar e falar, pô, recebi um cheque aqui de 50 mil reais. Você está todo contente que você tem 50 mil reais na mão. Você tem 50 mil reais na mão? Não, você não tem. Teoricamente você tem, mas não é certeza, você precisa ver se tem fundo. Se você chega lá e não tem fundo, simplesmente é um papel que não tem valor nenhum. Isso é o que acontece com o dinheiro hoje, não tem lastro, entendeu? O dinheiro não é lastreado. Então o que isso vai gerando? Vai gerando aí uma questão muito complicada e que a qualquer momento isso pode simplesmente não se sustentar, entendeu? É como se fosse um castelo de cartas. Você vai colocando ali as cartas, vai equilibrando, a economia tem que crescer e eles vão aí imprimindo mais dinheiro, mas até quando isso vai dar certo, entendeu? Em algum momento esse castelo de cartas pode ruir, simplesmente desabar. E nós temos aí, por exemplo, a Europa, que até hoje ainda não se recuperou da crise de 2008. Nem nós nos recuperamos, né? Mas a Europa, pelo jeito, está numa situação pior. Os Estados Unidos já reagiu de uma outra forma, mas os Estados Unidos já vem aí há mais de 10 anos crescendo a sua economia. E nós sabemos que a economia ela é cíclica, então não existe como não haver crises, sempre haverão crises. O problema é que não tem como prever quando, como e quais serão as proporções desta crise. E aí como que entra aí o investidor buy and hold, né? A gente que pensa em investir para o longo prazo, de repente a tua empresa está indo lá de vento em popa, está tudo indo maravilhosamente bem, a gestão está ótima, os lucros estão bons, a tua cota da tua ação constantemente está crescendo ali de valor, você está super tranquilo e de repente estoura aí uma crise mundial. Como que fica aí os teus ativos? Já pensou você olhar ali, você que levou aí 2, 3 anos para estar juntando ali um patrimônio, juntou lá 50, 100, 200 mil reais, de repente você tem lá 200 mil reais, você vai olhar no teu home broker lá, esses 200 mil simplesmente viraram 100 mil, você perdeu 50% dos teus investimentos. Será que você está preparado para isso? Talvez aí o grande investidor, ele tenha conhecimento bastante para poder estar tentando aí proteger as suas ações, os seus investimentos, e está aí de certa forma blindando. Eu acho assim que uma crise de grandes proporções, ela afeta todo mundo, mas não afeta todo mundo da mesma maneira, afeta de maneiras diferentes. Algumas pessoas são menos afetadas e outras pessoas têm as suas economias simplesmente devastadas. Algumas empresas perdem muito do seu valor, mas conseguem se recuperar. Outras empresas simplesmente deixam de existir e vão à falência, entendeu? E qual será que vai ser aí os seus ativos, as empresas que você investiu? Como que essas empresas vão reagir no caso de uma grande crise mundial, entendeu? De grandes proporções. Fica difícil de saber, não tem como saber. Mas então, essa questão de a gente simplesmente aí falar, eu sou buy and hold, eu invisto no longo prazo, tatuar o buy and hold no peito ali, vamos, que é só lucratividade, é muito fácil. Você quando entra na bolsa de mercado, você aprende que tem uma variação. Às vezes as tuas ações ali estão subindo 2, 3% num dia, às vezes está perdendo 5% em um dia. Isso é muito comum e logo no começo você já vai se acostumando com isso. Então você está preparado para perder 2%, 3%, 5%, 10%, entendeu? A partir daí você já começa a ficar mais preocupado. Agora numa crise mundial de proporções aí, igual por exemplo a de 2008, a sua carteira pode ser afetada aí em até 50%, ou vai saber, de repente mais. De repente pode cair aí 70%. Será que você está preparado para isso? Tô falando aí com o pequeno investidor, para quem está começando agora, que nem eu.
Eu já estou começando a pensar melhor nessa questão, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é que você acha que não deve estar investindo aí. Acho que isso é um consenso, né? Não deve estar investindo todos os seus recursos simplesmente assim na bolsa de valores, 100% das suas economias. Eu acho que é muito importante você ter um pouco de liquidez, né? Ter um pouco de dinheiro em mãos aí, de repente numa renda fixa, né? Numa coisa menos arrojada. Não sei até que ponto também uma crise pode afetar, de repente até o governo também. Não sei até que ponto pode afetar um banco. Por exemplo, você tem uma aplicação num CDB, mas o CDB tem o fundo garantidor de crédito, até 250 mil. Então, quer dizer, para o grande investidor que tem lá milhões ou bilhões, não vai resolver nada, né? O fundo garantidor garantir 250 mil. Mas para mim, para você que somos pequenos investidores, traz uma certa segurança, né? Então você pode ter um CDB, alguma coisa que seja indexada pelo CDI, que você tenha uma garantia de até 250 mil reais. Então você vai se protegendo um pouco mais, um pouco de liquidez, de repente imóveis, né? A realidade é que fica meio difícil você se proteger de uma crise muito violenta. Mas eu acho que enquanto mais você estiver exposto aí, por exemplo, na renda variável, eu acho que a situação pode ir ficando pior, né? Porque, veja bem, numa crise aí onde tem uma desvalorização brutal aí de 40%, por exemplo, da Bolsa de Valores, vai empobrecer muita gente, vai quebrar muita gente, vai quebrar muita empresa, vai destruir com a economia, num geral. Porém, vai criar aí muitas novas oportunidades, porque o que aconteceu em 2008? Muita gente quebrou, só que a bolsa ficou barata, né? Então algumas empresas não aguentaram, quebraram, fecharam, passaram por situações difíceis. Algumas outras empresas desvalorizaram, mas voltaram a recuperar. Então, quer dizer, quem pega essa recuperação depois é onde que cria aí os novos milionários, né? Novas pessoas, os novos ricos. Por quê? As pessoas pegam depois a retomada. Porque a crise, ela nada mais é do que uma correção daquilo que está supervalorizado. Então, digamos que hoje os imóveis estejam aí supervalorizados, a Bolsa de Valores batendo recorde aí a 106 mil pontos. Isso é uma bolha? Não sei. Empresas supervalorizadas, entendeu? Às vezes você pensando a nível Brasil, você pode falar assim, não, mas as empresas não estão caras, as empresas estão baratas. Será, entendeu? A nível mundial, a nível globalizado, será que uma crise não traria aí uma grande correção no mercado? Então o que acontece é que quando a crise ela leva a economia lá para baixo, ela faz uma grande correção do mercado, né? E é como uma mola. A bolha é quando a mola estica demais, né? Geralmente quando essa mola volta, ela não volta no ponto ideal, ela volta mais para cá. Esse é um efeito mola. Ela vai, volta, cada vez menos até chegar num ponto que não esteja nem esticado e nem comprimido. Então o que vai acontecer é que se uma empresa hoje vale 50 e ela está cotada a 100, ela não vai voltar para 50, ela vai voltar para 30, entendeu? É esse efeito de mola, ela vai vir com tudo, vai retrair demais para depois ela começar a voltar de novo. Então, ou seja, a crise ela acaba quebrando muita gente, acaba quebrando em muitas empresas, e depois a retomada acaba enriquecendo muita gente. Então se você é uma pessoa que está no buy and hold, aí, por exemplo, com 100% dos teus aportes, o que vai acontecer com você? Digamos que você tenha 100 mil reais na Bolsa de Valores, tá? Em boas empresas. Vem uma crise aí mundial, Estados Unidos, uma coisa violenta. Os teus 100 mil reais viram aí 50 mil reais da noite pro dia. Quer dizer, você achava que estava indo muito bem ali nos seus investimentos, você tinha 100 mil, virou 50. Ah, beleza, mas agora vai criar novas oportunidades e você vai investir. Mas você tem dinheiro para investir? Entendeu? Você acabou de perder 50 mil reais. E aí você não tem nenhuma liquidez. Você não tem outras opções. Então por isso que existe a diversificação, né? A diversificação, e você tem que ter muita cautela, muito cuidado e estar preparado para esse tipo de coisa. Não é achar
que você vai investir na bolsa de valores e é só alegria, entendeu? Não é porque você comprou uma ação que valorizou 10%, você achar que você é o mestre aí do capitalismo. Não, não é bem por aí, entendeu? Então tem gente que tá apanhando aí da bolsa de valores, do mercado, há 20, 30, 40 anos. E de repente você entrou agora, teve uma valorização de 10%, acha que você já entende todo o mecanismo do mercado. Então não é brincadeira, cara. O mercado, ele não brinca, ele não tem dó de ninguém, ele não quer saber se você tem filho para criar, se você tem pessoa doente na família. O mercado, ele é o mercado, cara, e ele é avassalador. Ele pode tanto te enriquecer, como ele pode te destruir, entendeu? Então com o mercado não se brinca, cara, não dá para dormir, entendeu? Você tem que estar aí 100% atento, com a tua atenção no mercado, voltado não só para uma forma aqui mais centralizada, mas de uma forma macroeconômica. Tem que entender um pouco do que está acontecendo no exterior também, diversificar o máximo que você puder, não só em ações, mas se você puder ter um pouco em renda fixa também, alguma coisa aí que tenha uma certa garantia, se você puder segurar um pouco de liquidez, entendeu? Algumas pessoas dizem que são contra você ter uma reserva de oportunidade, né? Que é aquela reserva onde aparece uma oportunidade, você tem um dinheiro na mão para estar entrando. Eu particularmente, até agora não sou contra ainda, posso mudar de ideia, mas eu, pelo que eu tô começando agora, acho legal você ter uma liquidez em mãos, entendeu? Enfim, cara, é difícil, né? Se até para grandes economistas aí é difícil falar de crise, imagina pra gente que tá começando agora. Mas é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que estão começando. E para você que é pequeno investidor, para você tomar cuidado, cara. Não vai pela empolgação, não vai pela euforia, não vai no efeito manada, entendeu? Ah, o que tá subindo, que todo mundo tá comprando, eu vou comprar também. Estude mais. E uma coisa que é fundamental, né, cara, é a capacitação. Porque de repente você é um cara aí que não tem uma garantia, uma estabilidade de emprego, né? E aí às vezes você tá querendo seguir o mesmo método de um cara que tem estabilidade, o cara ganha lá muito dinheiro por mês, de repente ele é um cara concursado, tem uma segurança no trabalho, ou ele tem aí um patrimônio bacana na família, o cara tem onde se escorar e ele arrisca mais. E de repente você tem que analisar se você tem tudo isso, né? De repente numa crise dessa aí, você perde teu emprego, perde todas as suas economias. De repente você não tem aí uma família rica, alguém que possa estar te dando suporte, entendeu? E aí onde você vai se escorar? Então não dá pra gente seguir simplesmente o que as outras pessoas fazem, entendeu? Então é importante você também se qualificar o máximo possível. Eu vejo muitas pessoas falando hoje, mas eu vejo o engenheiro virando motorista de Uber, eu vejo advogado virando motorista de Uber, trabalhando com outra coisa. Então estudar hoje não tem mais valor. Eu não penso dessa forma, eu acho que tudo agrega, né? Então obviamente, você achar que você vai fazer uma faculdade e tá tudo resolvido na tua vida, não é verdade. É o que hoje, enquanto mais você puder adquirir conhecimentos, mais você se protege e mais você se qualifica para o mercado também. Então se tá difícil para quem é qualificado, eu acho que a resposta não é a desqualificação. Você ficar aí totalmente desqualificado, desantenado, fora, sem ter como entrar no mercado, porque quem tem uma faculdade não tá conseguindo. Cara, para você vai ser mais difícil você não se qualificar. Então não necessariamente fazer uma faculdade, mas adquirir conhecimento em investimento, em negócio, aprender aí proteger o teu patrimônio, eu acho que é muito importante, tá certo? Então mais um vídeo longo aí para vocês, entendeu? Espero que seja aí de um bom proveito para vocês e espero sempre poder compartilhar tudo aquilo que eu estou passando na minha vida, poder estar passando para vocês também que acompanham o canal, tá certo? Então até o próximo vídeo e um forte abraço a todos.